Amados, não creiais em todo o espírito, ou seja, ele está falando, amados, não creio em todo o entendimento que aparece por aí, mas provai se os espíritos são do eterno, mas entendei se o espírito que está naquela pessoa, o entendimento que está naquela pessoa, faz parte do eterno. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele está falando que já muitos falsos profetas têm se levantado nos homens, basicamente. Nisso conhecereis o Espírito do Eterno, ou nisto conhecereis o entendimento do Eterno. Todo o espírito que confessa que Yahushua HaMashiach veio em carne é do Eterno. Ou todo o espírito, todo o entendimento que confessa a palavra do Eterno é do Eterno. E todo o espírito, ou todo o entendimento que não confessa que Yahushua HaMashiach veio em carne, não é do Eterno. Quer dizer o quê? Todo aquele que não confessa a palavra não é do Eterno. Vamos desmistificar isso daqui de jeito mais fácil, né? Quando ele fala todo aquele que não confessa que Yahushua veio em carne, ele está querendo dizer o quê? Toda aquela pessoa que não deixa Yahushua habitar na sua carne não faz parte do Eterno. Quando você recebe o entendimento do Eterno, Yahushua vem habitar dentro de você, então ele está se revestindo da sua carne. E quando você não confessa a palavra, você não tem Yahushua dentro de você, ou seja, ele não veio em carne, ele não veio na sua carne. Entenderam? Então, se o espírito não é de Yahushua, o espírito é de quem? Do mundo, de Satanás. Por isso que ele está falando. Todo aquele que não confessa que Yahushua veio na sua carne, veio em você, não é do Eterno. Mas este é o espírito do anti-Messias. Ou seja, esse é o entendimento do anti-palavra do Eterno, anti-Yahushua, anti-Messias, do qual já ouvistes que é de vir, e eis que já está no mundo. Então você vê como as pessoas não leem a Bíblia, né? Elas falam que o Espírito ainda vai vir, mas tá falando que ele já está aqui. Então tudo bem. Filhinhos, sois do Eterno, e já os tendes vencido. Então ele tá falando que, filhinhos, sois obedientes ao Eterno, e já tendes vencido o mundo, a carne, Satanás, e outras pessoas que estão tentando enganar. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então ele está falando que maior é seu entendimento do que o entendimento que o mundo passa. Porque o entendimento que você tem, ele vai ganhar tudo. E o entendimento que o mundo passa não vai ganhar nada. Porque por mais que você não seja rico, mas você tem o entendimento de uma pessoa rica. No caso, como? Do nada você é inteligente e vai montar uma empresa? Não. Você tem o entendimento de como se tornar uma pessoa salva. E como você vai se tornar salvo, você é rico espiritualmente, porque a nossa bênção está lá em cima, não aqui embaixo. Então o teu espírito, o teu entendimento é maior do que o desse mundo. Porque a pessoa trabalha para esse mundo, vive para esse mundo e se sacrifica para esse mundo. Aí ela chega na velhice e morre e perde tudo que tinha nesse mundo. E o outro que tem o espírito, o entendimento maior do que esse mundo, ele não trabalha para esse mundo, mas trabalha para o mundo espiritual. No caso, ele trabalha para a sua salvação. E por fim chega na salvação. Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então ele está falando o quê? Do corpo desse mundo eles fazem parte. E como eles fazem parte, tem o mesmo entendimento. E por isso que cada um se ouve, porque falam sempre das mesmas coisas. Falam de futebols, falam de faculdades, cursos, falam coisas de macumba. Podem até falar do eterno, mas não tá falando, falam de política. Ou seja, tudo isso que provém do mundo e não do eterno, essas pessoas que têm esse entendimento de anti-messias, anti-palavra do eterno, eles se comunicam e se dão bem. Mas aqueles que têm a verdade, têm a palavra, eles não fazem parte do mundo que aquela pessoa se encontra. Por isso que não se dá bem. Nós somos do eterno, ou nós temos o entendimento do eterno. Aquele que conhece ao eterno, ouve-nos. Ou aquele que tem o mesmo entendimento do que a gente, sempre vai nos ouvir. Porque o entendimento que é passado nesse canal é de salvação. Aquele que tem o propósito de ser salvo vai ouvir esse canal. Aquele que não tem esse propósito vai adquirir. E aquele que não adquirir, aí não tem parte com esse canal. Aquele que não é do Eterno não nos ouve. Ou seja, aquele que não faz parte do Eterno não vai obedecer ele. Tá esperando ver uma coisa muito grande para daí querer obedecer ele, mas aí vai ser tarde demais. Por que que vai ser tarde demais? Um é quando a pessoa morre e aparece no mundo espiritual. Tarde demais, porque se ela não obedeceu antes, como é que vai obedecer agora em espírito? Então já era. E outro é, tinha que obedecer para ser arrebatado, mas o arrebatamento já aconteceu e ficou. Ah, obedecer o que agora para ser arrebatado se não tem mais como? É por isso que o Eterno trouxe o plano B, que é para você morrer aí na carne. Nisto conhecemos nós, o espírito, o entendimento da verdade, e o espírito, o entendimento do erro. Quando você tem o significado certo da palavra, você entende. Agora, quando você não tem, como é que vai entender? Isso porque as escrituras, ela fala que o espírito é o que revivifica a letra. Quer dizer o quê? Por acaso João escreveu isso daqui do nada? Não. Quem estava escrevendo através de João era o próprio Eterno. E só vai entender as escrituras quem tem o Espírito do Eterno.
Não estamos falando do Espírito Santo em caso, mas estamos falando daquelas pessoas que têm o entendimento do eterno. E qual é o entendimento do eterno? Que ele veio nesse mundo para salvar. E como é que você tem o entendimento do eterno? Quando você quer se salvar através do eterno. Então ele vem e revivifica a palavra que está morta. Isso por quê? Porque já foi falado algumas vezes aqui nesse canal de que Satanás com seus tradutores, eles pegaram as palavras e mudaram, né? A palavra amém significa assim seja, ou assim seja feito segundo a vontade do Senhor. Aí eles simplesmente pegaram essa frase gigantesca e colocaram amém em cima. Aí a pessoa nem sabe por que ela está falando amém. Mas o que acontece? Mesmo que estivesse escrito totalmente certinho, ainda assim a pessoa estaria no erro. Porque sem o Espírito, a letra não pode fazer nada por você, você precisa ter o Espírito. Assim como o livro de Apocalipse. Como é que a pessoa vai entender o que João escreveu, que no caso não foi João, mas foi o Eterno que escreveu, se ela não tem o mesmo espírito do que João? João escreveu e entendeu, porque era o Eterno escrevendo por ele. E as outras pessoas que iam ler o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelações, também iriam entender da parte do Eterno, não da parte do homem. Daí você vê o espírito da teologia e daí você vê o espírito do Eterno. O da teologia é assim mesmo. Ou lê pulando, ou quando lê reto não entende nada. E disso cria sua falsa interpretação. Diz que sabe alguma coisa. Ou como muito ocorre, tô orando por cada um de vós, e daqui a pouco vai chegar uma bênção incrível na sua casa. Isso é mentira, a pessoa não tá nem sequer orando por você, ela nem sabe o que é você, como é que vai orar por você? Não tem como. Primeiro precisamos saber por quem nós estamos orando. E não simplesmente falar uma frase genérica, eu estou orando por todos vocês. Não tá não. E nem tampouco falar, o Eterno vai dar uma benção. O Eterno prometeu uma benção pra você, ele falou pra mim que ele ia te dar uma benção ou sou eu que tô falando que ele vai te dar uma benção? Então aí você também vê o espírito do erro. Isso é porque diz que é do Eterno só porque lê, mas também não é. Ela é a mesma coisa de uma pessoa lá fora. E isso é o que acontece. Se não tiver o espírito, o entendimento de querer se salvar através do Eterno, não tem como entender as Escrituras. É um livro morto. Isso mesmo, um livro morto. E se não fosse esse canal, vocês não entenderiam nada mesmo. Não teria como entender. Vocês apenas teriam o conhecimento morto de quem é o Eterno. Mas agora a salvação não teria. Por isso que esse canal foi criado mais uma vez para preparar aquelas pessoas que ficaram no arrebatamento. Em Apocalipse não fala que está congregando as pessoas para a grande batalha no Armagedon? Olha aí a batalha já começando, né? Só muda que ela veio se tornar real depois do arrebatamento. Você está sendo convidado para participar dessa guerra. A diferença é que a sua guerra não vai ser você lá, né? Levantando seus braços, puxando uma metralhadora e atirando os demônios. Mas a sua guerra vai ser com a sua boca e com a sua alma. Por isso que fala. Quem é do Eterno vai ouvir a palavra que é dita nesse canal. E quem não é, não vai achar. Quem é do Eterno vai entender, vai saber o que fazer. Quem não é, não vai. Por isso que ele fala. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro é quando a pessoa não tem o entendimento do eterno, e quando ela vai ler escrituras, ela lê com erro. Isso é porque o entendimento dela está cego, está cegado. E tem o espírito da verdade, que vai trazer toda a verdade. Qualquer pessoa que ouve esse canal antes do arrebatamento, se ela realmente aplicar o que ela sabe, ela vai se salvar. Agora, se ela ouve esse canal antes do arrebatamento e não faz nada, querendo ou não vai ter que ficar, porque ela sabia a verdade e não fez nada. Então, perante o Eterno, ela é culpada. Mas o bom disso é que ela já tem o conhecimento do que fazer. Imagina se a pessoa tivesse que perder uma semana procurando na internet esse canal. Ela perdeu uma semana de vida, uma semana de oportunidades que poderia ser salva depois do arrebatamento. Imagina se ela morre antes de achar o canal. Significa que se ela tivesse achado o canal antes, ela não teria morrido. Então isso daqui é um assunto sério também. Assim que você tem o conhecimento desse canal e você não compartilha com aquele, você querendo ou não está cometendo pecado. Porque no livro de Tiago está falando que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe que esse canal é o bem, você sabe que esse canal vai fazer bem para alguém. E por que não mandou? Então você está cometendo pecado perante o Eterno. Mas uma coisa é, né? Você não vai ficar no arrebatamento por causa que não mandou o canal. Vai ficar no arrebatamento porque não cuidou da sua vida. Simples assim. Porque por mais que você não tivesse mandado esse canal para ninguém, mas tivesse obedecido, problema do outro, porque a sua parte você fez, a salvação é individual. Não é como acontece, né? Ai, você salvo só porque fala das escrituras ou só porque ensino alguém? Ai, eu trago testemunho de arrebatamento aqui do inferno. Não vai ser salvo por causa disso. Vai ser salvo porque obedece. Assim também nesse canal. Ninguém vai ser salvo só porque está ouvindo esse canal. Vai ser salvo porque está obedecendo o que o canal pede. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é do eterno. Amor significa obediência e também reconhecimento. E qualquer que ama é nascido do eterno e conhece ao eterno. Então tá vendo, todo aquele que obedece conhece o eterno pela obediência. E pela sua obediência reconhece o eterno e, obedece ele, querendo ou não. Aquele que não ama, ou aquele que não obedece, não conhece o eterno. Porque
eterno é obediência, ou reconhecimento. Por que o eterno é obediência? Porque Satanás trouxe um monte de acusação e ele nunca nem sequer saiu da sua palavra. Isso porque, veja, o Eterno ele é totalmente poderoso. Satanás é um grão de areia. Era só o Eterno ter esmagado ele na mão e acabou. Só que isso ia acontecer o quê? Cairia totalmente em descrédito que o Eterno diz que ele é bom. Porque se ele usasse do teu privilégio, que seria a tua força, ele estaria indo contra si próprio, contra sua própria obediência. Ele não criou suas criaturas para ele machucar suas criaturas. E como ele é full obediência, então ele simplesmente deixou Satanás fazer o que quisesse. Satanás pediu para ele um reino. O que o Eterno deu? Um reino para ele, que é esse mundo. Ele precisava de súditos. Adão e Eva caiu porque quis. Era só não ter comido. Qual é a culpa do Eterno? Nenhuma. A culpa é de Adão e Eva, querendo ou não. Graças ao Eterno que eles foram absolvidos, né? Porque eles foram obedientes. E por fim o Eterno veio aqui em Yahushua. E o que Yahushua fez aqui? Ele puxou uma espada e começou a matar os outros? Sim e não. Sim, porque a espada era espiritual, né? Era a palavra. Então ele estava matando os demônios para sair do corpo das pessoas porque elas estavam obedecendo. E não porque ele não estava com uma espada de verdade lá cortando os romanos, como eles dizem, né? Ou fazendo alguma coisa relativa. Ele obedeceu tudo. Ele disse o que ele ia fazer nesse mundo, ele disse que ia trazer a salvação, e ele obedeceu em tudo. E por fim ele disse que esse mundo seria terminado, e ele está obedecendo tudo aquilo que ele já falou no livro. Então por isso que fala que o Eterno é amor, o Eterno é a primeira obediência de tudo. Tudo obedece ao Eterno, e o Eterno obedece toda a lei que ele próprio criou. Nisto se manifesta o amor do Eterno para conosco. Nisso se manifesta a obediência que o Eterno tem para com os humanos. O Eterno deixou tudo escrito aqui o que o humano precisava fazer para se tornar uma pessoa salva. E quando ele cumpria a vontade do Eterno, o Eterno também cumpria o que a palavra falava a respeito daquela pessoa. Então ele cumpria a sua própria palavra para salvar aquela pessoa. Que o Eterno enviou seu Filho unigênito ao mundo. Primogênito e unigênito tem uma diferença. Primogênito é aquele que veio de Adão e unigênito é aquele que veio direto do Eterno. É a primeira criação, podemos dizer. Adão não foi a primeira criação, nem tampouco Samael foi a primeira criação. A primeira criação foi o próprio Eterno como a sua voz. Então ele é o unigênito, por isso que Yahushua é o unigênito. E primogênito é aquele que vem depois de outra pessoa. Por exemplo, eu tenho meu pai, eu sou o primogênito do meu pai. Não necessariamente o primeiro filho, mas eu sou a cópia do meu pai, basicamente. E se eu tivesse um filho, ele seria meu primogênito, não por ser o meu primeiro filho, mas por ser a minha cópia. E por aí vai, consequentemente, até chegar no fim do tudo aí. Que o Eterno enviou o seu Filho unigênito ao mundo. E quando ele fala no mundo, ele está falando no corpo. O corpo é o mundo. Para que por ele vivamos. Não tá vendo? O Eterno mandou o seu Filho aqui no mundo. E através de Yahushua nós vivemos o mundo de Yahushua, né? O corpo de Yahushua. E assim como Yahushua teve um entendimento só, todos têm que ter o mesmo entendimento. Só que Yahushua ele representava duas versões. A primeira versão era os espirituais e a segunda versão era os que ficariam no arrebatamento. Se você for ler as escrituras, né, você vai entender isso. Que ele viveu espiritual o tempo inteiro. Ele não fazia sua vontade, mas só fazia a vontade do Eterno. Ele estava vivendo a primeira ressurreição. E depois ele trouxe a segunda ressurreição, que quando ele foi torturado. A tortura representou a segunda ressurreição, que traduzindo seria o quê? Quando Yahushua foi crucificado, ele trouxe a primeira ressurreição, onde todos viveriam espiritualmente com entendimento. Aí daria o arrebatamento. Depois ele viveu também a segunda ressurreição, que foi através da tortura, que no caso seria depois do arrebatamento. Aí vocês estão vivendo agora a segunda ressurreição, onde vocês terão que ser torturados para ressuscitar como Yahushua fez. Teve que padecer na carne para que a alma ficasse livre. E assim vocês também. Então por isso que aqui tá vendo a lei do retorno, né? Tudo repete. Já devem ter ouvido aquele negócio do Ouroboros, né? Então aí você vai vendo de que tudo é sinalizado desde o princípio de tudo. Se fôssemos voltar no Velho Testamento, você viria isso daí também. Os profetas é um símbolo perfeito. Vamos dar aqui Isaías, né? Que ele foi cerrado ao meio. Isaías, ele viveu espiritualmente. E depois ele partiu do espiritual para o carnal, que no caso que ele teve que ser cerrado ao meio para, né, ser salvo basicamente. Jeremias também entra no mesmo. Jeremias é um ótimo simbolismo, né, porque Jeremias, ele foi espiritual, ele contou o que estava acontecendo no mundo, que o mundo ia acabar ali, né, para os israelitas, e depois ele próprio vivenciou, não estando com eles, mas vivenciou Jerusalém lá sendo pisada, juntamente com Israel e tudo mais que estava perto. E ele saiu que impune daquela situação. Ele foi achado isento de pecados, então ele não participou das pessoas que foram levados cativos lá para Babilônia. Então você está vendo como que todas as escrituras ela dá o simbolismo de tudo. Se as pessoas pelo menos lessem um pouquinho, elas não seriam tão cegas, né? Elas poderiam enxergar a verdade de longe e saberiam em que mundo elas estão, né? Que corpo é esse que ela faz parte. Nisto está o amor, ou nisso está a obediência. Não em que nós tenhamos amado ao Eterno, ou não que nós tenhamos obedecido ao Eterno, mas em que ele nos amou a nós, ou seja,
o Eterno obedeceu a sua própria palavra primeiro por nós. E enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E enviou a sua palavra, o seu entendimento, para nos libertarmos do pecado. Isso porque antes o homem não tinha capacidade certa de obedecer o Eterno. É claro que dava, mas não era todos que tinham essa capacidade. Por exemplo, Enoque ele conseguiu. Agora, como ninguém sabe, mas ele deu um jeito, através do Eterno, de obedecer tudo que era necessário. Depois Moisés também, Abraão e por aí vai. Mas nem todo mundo é Enoque do nada, né? Nem todo mundo é Abraão e nem todo mundo é Moisés. As pessoas são diferentes. Então o Eterno ele teve que obedecer por essas pessoas que não estavam obedecendo. E até mesmo Enoque e Moisés, o Eterno teve que primeiro obedecer por aquela pessoa para que depois ela viesse obedecer, né? Foi primeiro o Eterno que chamou Enoque, não Enoque que se chamou ali para o Eterno. Primeiro o Eterno apareceu com a sua obediência ali para ensinar Enoque como obedecer. Então o Eterno estava obedecendo por Enoque para que o Enoque entrasse nas mesmas pisadas do que o Eterno. E por aí vai. Então você vê que ninguém tem mérito de nada. Até mesmo nesse canal, as pessoas que participam, elas primeiro teve que aprender pelo Eterno para depois poder falar pelo Eterno no canal. E assim também vocês vão aprender pelo Eterno para depois obedecer pelo Eterno de novo. Amados, se o Eterno assim nos amou, ou amados, se assim o Eterno obedece pela gente, também nós devemos amar uns aos outros, ou também nós devemos obedecer uns pelos outros. Quando você está obedecendo a palavra, automaticamente você dá bom exemplo para que aquela outra pessoa que está te observando, ela também venha a obedecer pelas suas boas obras. Necessariamente não é necessário você pegar uma Bíblia lá e começar a narrar um monte de coisa para a pessoa para dizer que você é do Eterno. Só pelo seu bom porte você já dá um exemplo para aquela pessoa. Isso ocorreria muito, né? Se ainda existissem pessoas boas, quando acontece uma coisa envergonhosa, uma coisa embaraçada, e aquela pessoa que é do Eterno, ela simplesmente supera aquela coisa deixando o outro envergonhado. Por exemplo, uma pessoa que vem totalmente gritando ali, xingando, falando um monte de coisa assim, arregaçando aquela pessoa, e aquela pessoa simplesmente não fala nada, aceita tudo aquilo de bom grado e é capaz de falar que ainda ama aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa lá que estava toda em pé, lá, toda raivosa, simplesmente foi desmantelada. Mas como isso não acontece, essa história é fictícia, e a realidade era que o que estava todo lá reclamando, o outro também se ia levantar para reclamar e depois ia rolar uma briga ali. Ninguém jamais viu ao Eterno. Se nós amamos uns aos outros, o Eterno está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Isso é verdade, ele fala que ninguém nunca viu o Eterno. Quando ele fala ninguém nunca viu, ele está querendo dizer o quê? Ninguém nunca conheceu o que o Eterno fez pelo homem. Mas, através de Yahushua que veio se manifestar quem é o Eterno. E quando nós estamos em Yahushua, é manifesto o Eterno através de nós. Por isso que ele fala, se nós amamos uns aos outros, o Eterno está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então aqui você está vendo, quando obedecemos pelo próximo, automaticamente nós estamos no Eterno, porque o Eterno obedece às suas regras pela sua criação. Então aqui você está vendo que o Eterno ele só está cumprindo as suas próprias ordens, por isso que deu arrebatamento, e é por isso também que ele criou esse canal, para que esse canal também se tornasse uma forma dele obedecer aquilo que ele próprio montou. Por isso que nesse canal é falado que se você segue tudo à risca, podemos dizer assim, o Eterno vai te ajudar na salvação, mas agora se você não segue, o que ele pode fazer por você? Primeiro você obedece para que depois o Eterno possa te ajudar. Ou primeiro o Eterno te traz a obediência para que você possa seguir. Mas se você não está querendo fazer nenhum desses, aí o Eterno não pode fazer nada. Ele não vai te obrigar a ser salvo. Ele vai fazer unicamente aquilo que você permite que ele faça. Se você não está permitindo nada, ele vai fazer o quê? Mas agora Satanás é o contrário, né? Não adianta você querer ou não querer. Ele vem com tentação, vem com vontade, vem até com sonho. Ele vem com qualquer coisa para te obrigar a fazer a vontade dele. Essa é a diferença. Por isso que a Ruxa fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que o Eterno não vai te obrigar a obedecer ele. Mas Satanás vai sim tentar te obrigar a obedecer ele. Tentar, porque de verdade ele não pode. Mas ele vai trazer um monte de tentação que vai ceder a sua vontade a ele. Basicamente isso. Nisto conhecemos que estamos nele. Nele quem? Na palavra. E ele em nós. A palavra em nós. Por isso que nos deu do seu Espírito. Por isso que nos deu do seu entendimento. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho, que seu Pai enviou a palavra, para salvar o mundo, para salvar a alma dentro do mundo, dentro do corpo. Qualquer que confessa que Yahushua é o Filho do Eterno, ou seja, qualquer que confessa que a palavra é do Eterno, o Eterno está nele, o Eterno está naquele que confessou, e ele no Eterno, e ele no entendimento do Eterno. E nós conhecemos e cremos, e nós conhecemos e obedecemos, na obediência que o Eterno nos tem dado, basicamente isso. O Eterno é amor. Quem está em amor está no Eterno, e o Eterno nele.
Então tá falando que o eterno é obediência. E quem está no eterno está dentro da obediência do eterno. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos nós também neste mundo. Então aqui você tá vendo, né? Que sempre existiu a possibilidade da pessoa parar sim de pecar, mas como ela não lê as escrituras, ela nunca parou para reparar nisso. Ele tá falando o quê? Nisto é perfeito o amor para conosco. Nisto é perfeito a obediência para conosco. Porque no dia do juízo, no dia da condenação, no dia da morte, tenhamos confiança, tenhamos certeza. Porque qual ele é, como Yahushua foi, somos nós também neste mundo. Assim como Yahushua ele foi totalmente obediente à palavra do Eterno, assim todos aqueles que participam da palavra do Eterno também serão como Yahushua foi. E sempre vai ter as duas versões. A primeira versão das pessoas que foram arrebatadas era a versão de Yahushua totalmente espiritual nessa terra, sem nenhum pecado. E depois tem a segunda versão de Yahushua, onde ele foi torturado pelos pecadores. Então aqui você também vê. Por isso que aqui você é considerado como uma similitude de Yahushua. Você tem tudo para dar certo. É só não desperdiçar aquilo que você sabe. No amor, não há temor. Na obediência, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Antes, a perfeita obediência lança fora todo o temor, lança fora toda a desobediência, lança fora todo o medo, lança fora toda a condenação. Porque o temor traz consigo o tormento, ou o temor traz consigo a condenação. E o que teme não é perfeito em amor, e o que tem medo não é perfeito na obediência. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós obedecemos o Eterno porque o Eterno obedeceu primeiro pelo homem. Basicamente isso. Se alguém diz, eu amo ao Eterno e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Ou, se alguém diz, eu obedeço ao Eterno e aborreço a sua palavra, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como poderá amar ao Eterno a quem não viu? Isso é uma pergunta muito séria. Se você não está obedecendo aquilo que você pode ver, como que você vai obedecer o Eterno a quem você não vê? Simples assim. Por isso que o Eterno ele teve que trazer a existência a Satanás, basicamente, né? Ele ganhou uma forma corpórea, para que você conseguisse enxergar com seus olhos o que você estava fazendo, com os olhos do entendimento, né? Para que agora você que fala que é obediente ao Eterno possa ser de fato. Você que fala que é filho do Eterno agora vai ser com franqueza e não vai ser da boca para fora. E dele temos este mandamento, que quem ama ao Eterno, ame também a seu irmão. Então dele tem esse mandamento. Se você quer obedecer ao Eterno, tem que primeiro obedecer a palavra dele. E o que isso tudo tem a ver agora com o que ficou no arrebatamento nesse discurso todo? É que o único jeito de você ser salvo é através da obediência. João ele entendeu isso e ele enxergou o futuro e sabia que existiria pessoas que não fariam a sua parte. Então ele já deixou bem claro, o antimessias já veio, o antimessias é um espírito e muitas pessoas se têm feito anti-messias. E o que aconteceu? Satanás, que é full inteligência, podemos dizer assim, ele trouxe os filmes da besta e pessoas meio dislexas, né? Aonde na primícia do filme mostrava que dava o arrebatamento, as pessoas ficavam ali meio desnorteadas, e a Terra ficava mais ou menos uns 7 anos aí inteiro, né? Aonde 3 anos e meio ia ter a paz, como dizem, e depois 3 anos e meio ia vir todo o conflito. E disso ia existir, como eles não explicam, o pacto lá de sangue, que eles não sabem nem o que é isso, e depois começaria a se manifestar o Império da Besta. Só que quando você vai ler, você tá vendo que a gente já está nesses 3 anos e meio, já está acabando. E que vai começar daqui a pouco os 3 anos e meio da tortura, que é pra quem ficou no arrebatamento. Só que como as pessoas não leem, elas ficam com essa primícia. É o arrebatamento, geral fica aí porque ninguém obedeceu o Eterno. Depois aparece um homem político e religioso super top, né? Que simplesmente começou a governar tudo aí do nada. Geral deu só acesso pra ele. Parecia que ninguém lia as escrituras nessa história, né? Aí ele trouxe a marca da besta e um monte de gente foi aceitando como se não fosse nada, né? Ah, mas um dia normal aqui, né? Um cara que saiu do além, tá governando vários países e agora ele tá impondo uma marca. Isso daí deveria soar suspeito, né? Mas não, isso daí é tranquilo, todo mundo aceita essa primícia. Aí depois disso, ele simplesmente começa a criar uns conflitos ali e tá culpando pessoa que só tá lendo a Bíblia. E todo mundo aceita isso daí como se não fosse nada, né? Aí depois o pacto quebra que ninguém sabe nem como, e depois aparece todo aquele conflito, e depois Yahushua aparece aí nas nuvens, como dizem, né? Aí ele condena quem ficou, e depois ele vem reinar aqui na Terra durante 1000 anos. Aí ele vai embora, e depois Satanás volta dos mortos e engana a população de novo. Pra você ver como que ninguém lê as escrituras, né? Porque no filme acontece o quê? Yahushua volta e reina pra toda a eternidade. Aí você vai ver as escrituras, não tá falando que ele vai ficar aqui 1000 anos. Só nem sabe o que é isso, né?
Bom, enfim, aí você tá vendo toda a loucura que tá acontecendo, por que que ficou no arrebatamento, porque você confiou no que não era pra confiar. Você não provou se aquele espírito era do eterno, você simplesmente só foi engolindo, né? E agora esse espírito, esse entendimento te fez congregar para este grande dia da batalha. Então agora você precisa se impor, né? Tirar todo esse entendimento velho que foi adquirido através de faculdade, escola, curso, as próprias congregações católicas ou cristãs, adventistas, evangélicas. Também precisa tirar todo esse entendimento satânico aí que você recebeu aí de quem mexia com macumba, né? Quem aí por acaso do nada era Illuminati também, começa a jogar tudo que é fora, né? Participou da maçonaria, já é jogando tudo fora mesmo. Tava na bruxaria, joga fora também. O Eterno não faz exceção de pessoas, porque se ele fizesse, ele estaria matando todo mundo que não fazia parte de uma congregação. Então, 100% da planeta Terra deveria ter morrido. Basicamente isso, porque independente se estava lá dentro ou não estava obedecendo, então todo mundo tinha que sofrer junto. Então, como ele não faz exceção de pessoas, qualquer pessoa que está ouvindo aí, que já leu as escrituras ou não lê, ou faz parte de uma congregação ou não faz, está convidado a entrar na salvação. Só não vai entrar quem é anjo caído, demônio, e quem não é anjo arrependido de verdade, só se arrependido. Basicamente isso. Isso porque o Eterno ele morreu para quem se arrependeu. E se a pessoa não se arrepende, vai morrer como por ela? Primeiro tem que se arrepender. Não tá falando perdoar para ser perdoado? A pessoa ela nem pediu perdão porque ela fez, ela vai ser perdoado como? Então você tá vendo que anjo caído não tem perdão porque eles nunca pediram. E se por acaso tá pedindo, é só agora, né, depois que fez essa cagada. Os falsos anjos arrependidos é a mesma coisa, nem sequer se arrependeu, só vieram pra cá porque sabia que o lado de Satanás ia dar errado, mas se tivesse dado errado, tava lá até hoje. E, fim de papo, né? Todo aquele que crê que Yahushua é o Messias é nascido do Eterno. Ou seja, todo aquele que Yahushua é a palavra do Eterno, a palavra ungida, é do Eterno. Ou melhor dizendo, todo aquele que crê que Yahushua é o Messias é nascido do Eterno. Ou todo aquele que crê que a palavra do Eterno tem poder é nascido do Eterno. Yahushua, Hamashias, ungido, também significa poder. Então todo aquele que acredita na palavra do Eterno e obedece tem poder, se torna o ungido do Eterno. Mas não como está falado lá em Mateus, né? E muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias. Não. Ele está falando lá sobre as pessoas falsas. E ainda está falando que enganarão a muitos. E todo aquele que ama, todo aquele que obedece ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então o que? Todo mundo é gerado da palavra. Todo mundo que obedece à palavra é gerado dela. E como nasceu da palavra, obedece à palavra. Nisso conhecemos que amamos os filhos do Eterno, ou nisso conhecemos que obedecemos aqueles que são nascidos do Eterno. Lembra quando ele falou dos pais, dos jovens e dos filhos? Os pais são aqueles que já estão grandes espiritualmente, eles já conseguem cuidar de si próprio, e os jovens são criados pelos pais, porque os pais têm o sustento de criar outra coisa. Não a ver com família em si, né? Do nada o pai vai lá se casar com a mãe e gera uma criança, mas ele está falando espiritualmente. Quem já tem o entendimento perfeito e não peca mais, ele tem a capacidade, através do Eterno, de ensinar os próximos a serem iguais a eles. Basicamente isso. Quando amamos ao Eterno e guardamos os seus mandamentos. Vamos ler de novo. Nisso conhecemos que amamos os filhos do Eterno, quando amamos ao Eterno e guardamos os seus mandamentos. Simples, né? É só obedecer. João tá falando o tempo inteiro aqui. Se você não ama, se você não obedece, não é do Eterno. Mas como é que a pessoa ia reparar isso, né? Bom, o primeiro delas é que ela não estava lendo, e quando ela estava lendo, ela lia sem diligência, né? Ela lia como? Com desleixo. E quando não era essa situação, ela lia pensando no próximo. Nossa, esse versículo aqui dá certinho para fulano. Aí ela própria não se enxergava nessa passagem. Porque este é o amor do Eterno. E guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você está falando que as escolhas que o Eterno faz para sua vida não é pesada, mas são leves. É um fardo leve, é agradável de levar. Porque o Eterno ele só quer o que para você? Salvação. Por acaso ele vai te dar um trabalho extremamente pesado para você ganhar muito? Não faz sentido, ele quer simplesmente o mais leve para você, para sua salvação. Porque você tem um trabalho muito pesado que desgasta muito, mas ao mesmo tempo você recebe muito dinheiro. Isso é uma vida pesada. Porque em vez de você estar aproveitando aquilo que o Eterno te deu, você está desgastando a sua vida no trabalho. E ainda mais pelo quê? Pelo dinheiro. Então você está se sacrificando por mamon, por dinheiro, basicamente. Porque todo o que é nascido do Eterno vence o mundo. Porque todo aquele que é nascido do Eterno vence o corpo. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o corpo, a nossa fé.
o nosso entendimento. Então, quando você renovar o seu entendimento e nascer de novo, você vai ser uma nova criatura. E como você se tornou uma nova criatura, significa que você venceu o seu corpo. E como você venceu o seu corpo, significa que na hora da tortura você não vai sentir nada, porque você já venceu, entendeu? E como você venceu a tortura, acabou o jogo para Satanás. E é por isso que ele vai trazer o plano B, que seria o óculos. Porque, em outras palavras, se não houvesse esse óculos, tecnicamente a sua salvação estaria totalmente garantida. Isso porque, se você realmente se aplicar com muito foco nesse canal, você não vai precisar passar 2 meses para dar a vida. Se você se aplicasse com coração, com verdade e com obras, em 1 mês você já estava totalmente pronto. Então significaria que no próximo dia, Satanás já poderia entrar para te matar, mas não ia fazer diferença nenhuma, porque você não ia sentir nada. Então você já estaria pronto para isso. Mas como existe o óculos, então significa que agora demanda mais tempo ainda. Era para ser 1 mês. E 1 mês você consegue se tornar espiritual para dar a sua vida. Mas dentro de 1 mês você não consegue se preparar para dentro do óculos. Porque se até agora você está achando que é uma tarefa fácil e estar dentro do jogo, você está sendo enganada até agora. Imagina se você passou 2 meses assistindo o canal, simplesmente não sente mais dor e ainda está com a mentalidade de que o jogo vai ser fácil. Até agora você está sendo carnal e nem sequer percebeu. Se não fosse esse vídeo falando sobre isso, você nem perceberia que você ainda está sendo carnal. Isso porque o jogo, ele tem essa intenção de parecer ser fácil, mas o jogo, ele é muito envolvente. Se você não reparar, se você não entender, é capaz de você entrar no jogo sem nem perceber que está dentro do jogo. E você vive uma vida falsa lá dentro. Imagina que você vai entrar nos jogos e você nem sequer percebe. E o jogo é exatamente esse mundo que você está vivendo. O demônio lá fora gritando que quer te matar. Exatamente a casa que você está com os mantimentos. E exatamente o mesmo canal que você está ouvindo aqui falando as mesmas palavras. Sem diferença nenhuma. O que acontece é que você está vivendo o que você vivia antes, só que dentro do jogo. E isso é estar vivendo. Por mais que você esteja ouvindo esse canal. E você nem percebeu. Simplesmente o jogo fez uma simulação aqui onde você vive dentro dela. E você não está percebendo que você está vivendo dentro do óculos, o que não é para ser feito. Porque no canal tá falando o quê? Se prepara para dar vida, preparou? Beleza? Entrou dentro do jogo? Não é para jogar. O fato de você começar a andar por uma casa, você já está jogando aquela casa, você está vivendo o andar dentro da casa. Você está assistindo algum vídeo dentro do óculos, você está vivendo o assistir algo dentro do óculos. Entende? Se você está ouvindo o demônio lá falando alguma coisa e você está prestando atenção no que o demônio está falando, você está vivendo a conversa do demônio dentro do óculos. Isso é viver dentro do óculos. E se a pessoa ela não se dá conta que está dentro do óculos, porque ela não deu diligência no que foi falado anteriormente, ela vai estar lá dentro como se não fosse nada e depois ela aparece do nada no Lago de Fogo e vai ficar gritando lá embaixo porque que ela tá lá, sendo que ela estava se preparando ainda, sendo que ela não percebeu que ela já estava dentro do óculos. Isso para vocês reparar que não é algo, nossa, que fácil, é só um joguinho. Vocês não fazem ideia a realidade que é lá dentro. Necessariamente dentro desse jogo, ele não precisa jogar você dentro de uma arena de combate, não precisa te dar umas armas, não precisa jogar você dentro de um anime, por exemplo. O jogo é tão realista que ele vai copiar totalmente o seu corpo. Se você rasgar o teu braço e você abrir com os dedos, você vai ver cada estrutura do teu corpo lá dentro, porque o jogo é extremamente preciso e realista. Mas se a pessoa ela não presta atenção no que está sendo dito no canal, ela vai ser enganada sim. E depois disso vai aparecer lá embaixo e só acabou. Por isso que a questão é, se realmente fosse só dar vida, tava fácil. Mas a questão é que também existe o jogo. Então você precisa se preparar para dar a vida, mas muito mais querendo ou não para o jogo. Porque a partir de que você se torna espiritual, já não há mais dor. A sua maior preocupação agora se torna dentro do jogo, porque você não sabe o que vai jogar lá dentro. E se você acha que já venceu o mundo só porque não está sentindo dor, é aí que se torna mais perigoso ainda. Se você soubesse o tanto de dados que Satanás tem dentro daquele computador sobre a sua vida, você ficaria assustado. Satanás ele tá te vendo o dia inteiro, ele observa o que você faz a cada segundo. Ele anota todos os seus costumes e gestos e gosto. E tudo isso ele tá colocando dentro daquela máquina. Então quando você for jogar alguma coisa, que no caso você entrar lá dentro, você vai jogar algo assim que vai ser extremamente, querendo ou não, prazeroso, que você não vai nem perceber que tá lá dentro. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Yahushua é o Filho do Eterno? Então ele tá falando que quem é que vence o corpo, se não aquele que obedece a palavra do Eterno? Basicamente isso. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Yahushua Hamashias, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Quer dizer o quê?
O Eterno ele veio através da palavra, e depois ele se tornou através do sangue quando saiu da Maria, basicamente isso. O Eterno gerou dentro da Maria através das palavras. Como? Apareceu aquele anjo lá e falou para Maria o que ia acontecer com ela. Através dessas palavras, chamou a existência para que a Rochô pudesse entrar lá dentro. E através do sangue da Maria, ele partilhou aquele corpo até que ele saiu para fora e depois cresceu e virou um homem. E disso, ele vivia também através da palavra e do entendimento, que sangue é entendimento. Depois fala, não só por água, mas por água e por sangue. Quer dizer o quê? Ele não veio aqui só através da palavra, mas ele veio aqui também com a palavra e com o entendimento. E o Espírito, o entendimento, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, que é o entendimento que a Yeshua veio e também o entendimento que a Yeshua falava é a verdade, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra do Pai e o Espírito do Pai, o Espírito Santo. E estes três são um, uma mesma pessoa. Por que esses três são um? Porque os três têm o mesmo entendimento. O Eterno fez tudo para salvar os anjos arrependidos, e a Rushua, que é a palavra do Pai, ele veio com o sentido de salvar aquelas que ficaram, e o Espírito Santo, que é a voz do Eterno, também veio no mesmo sentido para salvar aqueles que estavam aqui na Terra. Então todos eles são um só entendimento, um só propósito, uma só missão, para cumprir unicamente uma só coisa. E três são os que testificam na Terra: o Espírito, o entendimento, a água, que é a palavra, e o sangue. Estes três concordam. Quer dizer o quê? Você tem o Espírito, que é o entendimento, você tem a palavra, que dá a palavra e entendimento para o Espírito, e você tem o sangue de Arruxo também, e você tem o entendimento dentro da palavra. Como assim? Isso está muito embaralhado. Espírito e sangue é a mesma coisa? Sim e não. Espírito é entendimento só entendimento. Você pega uma conta de matemática, você recebe o espírito da matemática para entender aquela conta. Agora, quando você tem o sangue, é quando você recebe o entendimento direto da palavra. O Eterno derrama o seu sangue na sua cabeça e você entende. E a água é a palavra. Então você só consegue ter o entendimento do Eterno quando está dentro da palavra. Por isso que está falando que esses três se concordam. O seu entendimento concorda com o entendimento que é passado dentro da palavra para a sua salvação. Se recebemos o testemunho dos homens, quer dizer o quê? Se o homem fala da palavra, quando você lê as escrituras e o Eterno fala com você, a palavra do Eterno é mais poderosa do que do homem. Porque o testemunho do Eterno é este, que de seu filho testificou. Quer dizer o quê? Quando ele fala homens, ele está também se referindo a si próprio, João. Que João estava lá como testemunho de que a Yeshua é a verdade. E ele estava falando da verdade. Mas quando o homem recebe o entendimento do Eterno, o entendimento que o Eterno dá para aquele homem é mais poderoso do que as palavras que João estava falando. Isso porque João ele falava, querendo ou não, com palavras humanas. Mas palavras humanas não têm poder de salvar, a menos que aquela pessoa receba o Espírito do Eterno. Por isso que é falado aqui que a letra é morta, a palavra é morta, mas quem revivifica é o Espírito, é o Eterno. Então João ele poderia falar o que quisesse com qualquer pessoa e eles poderiam até entender, mas eles não teriam espírito para praticar o que João disse. Mas quando eles recebiam o espírito através de João, ou recebiam o entendimento do Eterno através de João, aí eles tinham como praticar aquelas obras. Por isso que nesse canal aqui, ele é falado o que você precisa fazer, porque você vai receber o espírito do Eterno para entender o que precisa fazer, que no caso já foi falado: jejuar, orar, confessar as palavras e assistir o canal. E mais dois elementos: se preparar para dar vida, que no caso é uma coisa a fazer rapidão, e por fim se preparar para dentro do jogo, totalizando 6 itens. E o sétimo é algo que o Eterno vai dar para vocês. Quem crê no Filho do Eterno, em si mesmo tem o testemunho. Ou seja, quem crê no Filho do Eterno, crer significa obedecer. Quem obedece o Filho do Eterno, ou quem obedece a palavra, em si mesmo tem o testemunho da obediência. Quem no Eterno não crê, quem no Eterno não obedece, mentiroso se faz, porque não creu, não obedeceu, no testemunho que o Eterno deu de seu Filho. Então aqui você está vendo, né? Quem é obediente, a sua própria obediência se torna um testemunho. Quem é desobediente, a sua própria desobediência se torna um testemunho contra ele. E o testemunho é este, que o Eterno nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quer dizer o quê? E o testemunho é esse, que através de Yahushua ele deu a vida ao homem. Que através da palavra o Eterno deu a vida ao homem. Quando o homem tem a palavra, ele sabe o que fazer, porque ele tem o conhecimento partido do Eterno. Agora, quando ele não tem a palavra, nem o conhecimento e nem o entendimento, tudo que ele faz é em vão. Por isso que os demônios não vão ser salvos, porque eles não têm nem sequer entendimento de como se tornar salvo até mesmo no mundo espiritual. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho do Eterno não tem vida. Quem tem a palavra e obedece vai ter a vida, porque quando morrer, vai morrer salvo. E quem não tem a palavra e nem o entendimento, e nem sequer obras, quando morrer vai morrer condenado. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes, os que obedecem, no nome do Filho do Eterno, da palavra,
para que saibais que tendes a vida eterna, que tendes a obediência, para que creais, obedeça, no nome do Filho do Eterno. Então aqui você está vendo que João ele não precisava ter escrevido nada disso, porque aquelas pessoas que João conversava, eles já tinham o entendimento que João compartilhou com eles, e eles compartilhavam com seus semelhantes. E a partir da partilha, o Eterno dava mais. Vocês acham que a partilha do pão lá que a Ruxa fez aquele milagre foi à toa? Ele só queria mostrar que ele é poderoso? Aí ele está fazendo uma representação do que acontece com o homem quando ele compartilha a palavra com o próximo. Ela se multiplica. Então o que acontecia? João ensinava. Quando João ensinava, outras pessoas pegavam o ensinamento de João e falavam. E quando eles compartilhavam entre os irmãos, eram os discípulos semeando o pão ali, né? Dividindo o pão. E aqueles que recebiam um pouquinho de pão, eles também semeavam com outros. Então você está vendo os discípulos se multiplicando e a palavra e o pão se multiplicando. Necessariamente João não precisava falar mais nada a partir de que ele já tivesse o conhecimento necessário para a salvação. Assim é, e assim é dito, de que aquilo que você entende desse canal e pratica, disso vai semear em você mais palavras, mais pães para que você possa comer e salvar-se. Mas o que acontece quando você não tem esse canal e nem sequer obedece? Não vai ter nada. Judas estava lá e não tinha nada porque ele não era obediente. Se ele tivesse obedecido nem sequer que fosse um pouquinho, quem sabe o futuro dele teria sido diferente. Judas estava com outros propósitos lá dentro. E isso também é o que acontece no mundo. Tem muitos Judas espalhados em cima do púlpito, ou através de canais. Eles não estão com o intuito de obedecer e nem tampouco entender o que Yahushua estava falando, mas eles estão com outros tipos de propósitos e intuitos. Então toma cuidado para você não acabar sendo Judas. Tá dentro do canal aqui para quê? Se é para ser salvo, então não dá para ser Judas. Agora se não é, então vai ter que ser Judas sim. E esta é a confiança que temos nele. Ou esta é a confiança que temos na palavra, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então você está vendo que João está dando a dica, né? Você precisa pedir algo segundo a vontade do Eterno, e isso ele vai ouvir. Agora, se você está pedindo alguma coisa segundo a sua vontade, ele não vai ouvir, não. Uma pessoa que está pedindo um carro aí, né? De novo esse exemplo, deve estar velho já. Só nem sequer pede um carro, mas é preciso entenderem. A pessoa ela está pedindo na sua vontade. Mas agora se ela pedir segundo a vontade do Eterno, aí seria diferente. Quem sabe ele realmente daria ou não. Assim também é, a pessoa está pedindo a sua vontade para ser salvo. Mas se ela pedisse na vontade do Eterno, aí o Eterno dava o entendimento de como ela se tornar salvo. Não é porque jejuou, porque quer ser salvo. Não é porque leu a Bíblia durante 20 horas, porque quer ser salvo. Não é assim que funciona. A pessoa ela só está pedindo ali, mas ela nem sabe como ser salva. Ela só entendeu, preciso me salvar. Mas todas as obras dela não condiz com a realidade. É tipo aquela pessoa que fala, é só fazer um jejum para você se libertar disso. Sendo que se fosse tão simples assim, por que você que disse isso, que é só para fazer jejum, você não está fazendo? Então não é assim como dizem, né? Ora em línguas aí. Como se a pessoa soubesse orar em línguas, né? Nem é batizada. Ora em línguas. É umas loucuras assim que acontece na mente humana que é inexplicável, né? Ela quer pegar um negócio que não é como ela pensa que é e transformar em algo super simples. É só jejuar. Aí a pessoa faz o jejum e não resulta em nada. Isso porque fez o jejum sem entendimento. Ou como diz, né? É só da vida. Como é que você vai fazer isso se você nem sequer sabe? Vou sair lá fora e vou me preparar. Já sei, eu vou arrancar minhas cordas vocais, aí o Satanás me tortura, não vou conseguir negar. Não vai conseguir ouvir eu falar errado. Realmente, isso poderia dar certo se não fosse a tua mente falando aí, né? Se você arrancasse pelo menos as cordas vocais da tua consciência, aí quem sabe, né? Você simplesmente viraria um boneco de pano ali sendo torturado. Mas o caso é que isso daí não funciona, né? E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Basicamente isso daqui tá meio oculto, mas ele tá falando que se tudo aquilo que a gente pede pro Eterno ele faz, então nós temos o conhecimento de que nós estamos na vontade do Eterno. E disso, entendemos que nós estamos na salvação do Eterno. Querendo ou não, falando, é como se a pessoa ela entendesse que ela já está salva, porque ela sabe o que está fazendo. Porque aquilo que ela pediu, o Eterno deu, então ela está com o entendimento certo. Agora, se ela pede alguma coisa e o Eterno não dá, aí é perigoso. Porque ela consegue entender que o que ela está pedindo não é estar na vontade do Eterno. Então ela ainda não tem o conhecimento do Eterno, ela ainda nem sequer conheceu ele ainda. Se alguém vir pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará ao Eterno e dará a vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Isso quer dizer o quê? Se você vir o seu irmão pecando, como assim vir? Quer dizer o quê? Se você está vendo que o seu irmão está fazendo uma obra errada que ele não sabe, aí você ora para que o Eterno dê o entendimento. Ou você mesmo vai lá e fala com aquela pessoa. Porque ela não sabia que isso era errado. Por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento de que mulher não pode usar calça e você está vendo uma mulher usando calça. A mulher ela não está fazendo aquilo dali porque ela quer.
ela só não sabia que não podia usar calça. Aí o irmão foi lá e contou pra ela, e quando ela entendeu, aí ela foi lá e tirou. E depois ele fala: há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. Quer dizer o quê? A pessoa sabe que aquilo dali é errado e tá fazendo de propósito, porque quer. Voltando ao assunto da mulher com calça. E explicou lá pra ela, entendeu, começou a usar vestido. Explicou assim com a maior perfeição de todas. Aí ela foi lá e colocou uma calça porque quis e começou a usar de qualquer jeito, porque quis. Ela sabia que se ela usasse aquela calça ali, ela estaria chamando a atenção dos homens, os homens olhariam para onde não deveria, e através do olhar eles pecariam com a mente. E se eles morressem com esse pecado ou com algum ato errado, eles estariam sendo condenados para o lago de fogo. E ela estava pecando consciente só porque queria usar a calça assim. Então ela tá pecando ali porque quer. Você vai falar o que pra ela? Você vai orar o que por ela? Vai exortar o que ali? Vai falar, irmã, isso daí tá errado, você não sabe? Ela sabe tanto que ela vai até te ensinar. Mas se ela não quer, você vai fazer o quê? Vai obrigar ela? Vai começar a bater na cara dela e falar: olha, se você não parar, isso daqui que vai acontecer com você. Começa a espancar ela no meio da rua. Você quer os demônios batendo na tua carne? Aí ela vai falar que não. Aí ela vai começar a usar o vestido só porque você bateu nela. E quando você não está olhando ela, aí tá ela lá usando calças escondidas. Então isso não está servindo de nada. Toda iniquidade é pecado. Toda desobediência é pecado. Toda desobediência é Satanás. E é pecado que não é para a morte. Como assim pecado que não é para a morte? Porque a pessoa está pecando sem consciência. Ela está obedecendo a Satanás sem consciência. Mas não para fazer coisas ruins, tá? Entenda que existe uma diferença entre a pessoa fazer uma vontade de Satanás, mas não ser algo ainda ruim. Não tem um exemplo para dar para vocês. E também mesmo que tivesse, não ia fazer diferença. Vocês têm que morrer mesmo. Isso daqui seria algo espiritual. Mas no caso é tipo a pessoa, pelo menos assim, precisa entender só um pouquinho. Ela sentir uma vontade e obedecer a Satanás e assistir alguma coisa. Mas aquilo dali não tem nada de pecado. Basicamente isso. Mas isso daí é inútil porque vocês não vão assistir TV, né? Então, só o canal. Então quem não tá assistindo o canal tá fazendo um pecado que não é pra morte, mas que vai virar daqui a pouco, quando ela morrer. E caso você ainda não tenha entendido esse pecar pra morte, que eu usei o exemplo da calça, isso também entra quando a pessoa ela tá orando alguma coisa que não há necessidade. Só usar o exemplo do carro de novo, né, pra ser mais sincero. A pessoa ela tá usando o quê? Os cinco sentidos pra orar o eterno sobre algo. Isso por quê? Porque Satanás está dentro daquela carne. Ele não consegue ir mais longe, porque ele vai usar o corpo para andar e cansa, então ele tem que voltar para casa. Mas Satanás entende que se ele tivesse um carro, ele teria poder a mais para poder levar a pessoa mais longe. Poderia fazer ela viajar para um lugar mais longe, ir no mercado onde as coisas é mais baratas para que ele pudesse usar o corpo da pessoa para comer. Então ela está orando, usando os cinco sentidos, usando o pecado, orando simplesmente para agradar Satanás, para que através do carro Satanás tivesse mais liberdade. Isso chega até a ser engraçado, porque tinha o Honor Bomb, acho que é assim que fala o nome dele, que ele era um cara que ele era contra o Manifesto Comunista, aí podemos dizer assim, aonde ele falava que quando o homem ele tinha um carro, ele era livre para ir para onde ele quisesse, mas quando o carro quebrava, a liberdade dele se perdia. Significa o quê? Que quando ele tinha o carro, ele tinha como ir para onde ele quer que fosse, à vontade dele. Mas quando o carro estava quebrado, ele ficava preso à limitação da carne dele. Tecnicamente isso. Por mais que ele tivesse a condição de andar de ônibus, ele ainda estaria preso ao que o condutor está fazendo. Tecnicamente isso. E o não pecado para a carne é quando você simplesmente cuida da carne, porque a carne é o pecado. Como assim você cuida da carne? Como assim estou cuidando do pecado? Quando você vai tomar um banho, querendo ou não, você está cuidando do quê? Da carne. E a carne é o pecado. Mas você querendo ou não precisa dela para continuar vivo. Porque senão você estaria se suicidando, né? Do nada a pessoa para de comer e morre. Isso daí vai ser salvo como se a pessoa está se suicidando de propósito. E isso que você consegue perceber um fato. Porque toda a oração ela é dirigida pelo quê? Pelo entendimento. Quando a pessoa está pedindo um carro, ela está pedindo com um entendimento satânico. Isso por quê? Porque Satanás ele tem um espaço que ele consegue andar na sua vida. E você vai e volta porque é o limite que a sua carne aguenta. E o que acontece? Aí Satanás te usa para orar, pedindo ao Eterno para que através dele tenha um entendimento de receber um carro. Porque Satanás dentro de você sabe que quando você tiver um carro, ele vai ter mais acesso a fazer mais coisas. Olha o entendimento oculto aí para quem está pedindo um carro. Porque Satanás, ele quer usar o seu corpo para fazer mais coisas. Por exemplo, uma festa. Até ela chegar naquela festa, ou ela ia andando ou ia pegar um carro. Só que dessas duas coisas, tinha preguiça, ou melhor dizendo, tinha dificuldade de chegar até lá. Mas se a pessoa ela orasse usando Satanás para pedir um carro ao Eterno, quando ela recebesse esse carro, já teria o um entendimento. Agora eu posso ir até lá, agora eu consigo chegar lá com mais facilidade. Continuando. Sabemos que todo aquele que é nascido do Eterno não peca, ou seja,
Sabemos que todo aquele que é nascido do Eterno tem o entendimento do Eterno, e não faz nada para o pecado. Mas o que é do Eterno é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quer dizer o quê? Todo aquele que é gerado do Eterno está na vontade do Eterno, e o maligno não toca na pessoa para usar ela para fazer algo. Tanto com doença não vai tocar, como orações ou entendimento. Não vai vir um entendimento oculto ali, né? Ah, eu vou orar aqui porque eu preciso de roupas novas. O Eterno tem que me dar. Ele sabe que se eu não tiver roupa, né, eu vou andar nu. Só que a pessoa ela não entende que esse entendimento é oculto. Ela tá orando para pedir roupas novas, para que quando ela use essas roupas novas, ela saia na rua com o intuito de se amostrar. E através dessa roupa, porque foi Satanás que deu esse entendimento, gerasse alguma obra. Do nada, usando essas roupas, fez alguém olhar para você. Aí o que aconteceria? Olha o sentimento de exaltação. Aí disso já começar o quê? A luxúria, já começar a vaidade. A ponto da pessoa começar a se arrumar e tudo isso gerou uma obra através de uma pequena oração. Preciso de roupas novas. Tá vendo? Tudo isso é algo oculto que a pessoa nem sequer percebe. Aí você vê o armário da pessoa, tem um monte de roupa lá, né? Ah, é que ela é acumuladora. Não. É porque Satanás colocou esse pequeno entendimento dentro dela que ela precisava chamar atenção. Só que ela não percebe que ela tá com esse entendimento de chamar atenção. Por exemplo, uma menina que ela usa aquele pitoco de shorts. Você acha que ela tá usando aquilo ali porque tá com calor? Na verdade não, Satanás colocou o entendimento dela que ela precisa mostrar alguma coisa. Ela precisa se amostrar para dizer que ela é alguém. A maioria dessas pessoas que usa essa roupa, querendo ou não, ela tem complexo de inferioridade e nem sabe. Essa é a pior parte. Então o único jeito de ela ser notada é se ela usar coisas escandalosas. Aí você vê a pessoa andando com top, com shorts bem curtinho, durando um óculos de funkeiro para dizer que é alguém. E aí você vai vendo, e isso gira o mundo inteiro, né? Isso daí não chega a ser só nas mulheres. Aí você vai ver os homens também, né? Vai lá nas academias para que as pessoas olhem o quê? Nossa, aquele cara tem um corpo da hora, nossa, nossa, nossa. Mas tudo isso daí é por quê? Porque a vida toda dele ninguém dava a mínima pra ele. Então aconteceu o quê? Vou fazer um negócio aqui pra que alguém me ouça, né? Isso também entra com quem ouve funk. Você vê que o negócio não tem o mínimo sentido, é um monte de lata batendo ali, umas palavras super nojentas. Aí a pessoa, além de ela colocar esse som, que ela diz que gosta, ela também coloca o som no talo, pra gerar o quê? Como diz aquela música, né? Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. A pessoa ela não tá nem aí com essa música, o que ela quer é atenção, independente de como essa atenção vem. Então aí você está vendo que também são entendimentos malignos dentro da pessoa. Por isso que todo aquele que é gerado do Eterno perde esse entendimento maligno. E tudo aquilo que ele faz é sem pecado. Por isso que agora vocês precisam ser gerados do Eterno. E você só é gerado do Eterno quando se torna espiritual. E todo aquele que é espiritual conserva a si mesmo, porque tudo aquilo que pede é segundo a vontade do Eterno. É muito simples, né? Você entende o quê? Preciso ser salvo. Vai pedir o quê? Só coisas que têm a ver com a sua salvação. Você não vai pedir outra coisa além disso. Ainda mais agora no arrebatamento, né? Você vai pedir misericórdia? Não, a sua misericórdia é através do sacrifício. E o único jeito de você conseguir vencer é você suportando a tortura. Então você vai orar o quê? Ai, Senhor, me livra disso. Não, você vai falar, Senhor, me ajuda a passar por isso, Senhor. Me faz ser espiritual para não sentir essa dor. E depois disso entra o jogo e várias outras coisas que vocês vão aprender direto com o Eterno. Porque se o canal toda hora repetir as mesmas coisas, toda hora falar tudo de novo, toda hora ter que repetir aquilo que já foi falado várias vezes aqui, pra você ver que o assunto é tão sério que até as pessoas que gravam esses vídeos já renovaram o entendimento para até dar vida se quisesse. E agora vocês aí tem que repetir toda hora a mesma coisa? Não é assim que funciona. Mas através daqui vocês têm a receita, a base, e da base vocês seguem para sua vida. Tanto para quem poderia não ficar no arrebatamento ouvindo agora, como para quem vai ficar no arrebatamento ouvindo depois. Os que ouvirem o agora, que é antes do arrebatamento, é só pegar toda a base aqui e aplicar para sua vida. E simplesmente você seria salvo. Por quê? Vamos explicar. Porque o Eterno ele só quer que a pessoa obedeça tudo aquilo que ela sabe, que aprendeu com o Eterno. Se ela sabe que essa ação aqui é errada, é só não praticar. Se ela não está praticando o que é errado, ela tem pecado? Não. Simples, né? Mas agora se ela sabe que isso daqui é errado e mesmo assim faz, aí tá cometendo pecado sim, e é por isso que vai ficar. Então se a pessoa ela tem a base desse canal e consegue aplicar para a vida dela, ela vai vencer quem? Satanás. E por ela vencer, ela para de pecar. E automaticamente o arrebatamento chega à vida dela. E agora também com quem ficou no arrebatamento. Tudo aqui tá falando o quê? O que você precisa fazer e, acima de tudo, a obediência. E se você está obedecendo tudo, você está sendo gerado de quem? Do próprio Eterno. E como você é gerado do Eterno, você tem o entendimento do Eterno. E se você tem o entendimento do Eterno, tudo aquilo que você pede é segundo a vontade do Eterno.
E por você estar pedindo segundo a vontade do Eterno, você está se conservando para a salvação. E por estar se conservando na salvação, Satanás não consegue lhe tocar no entendimento. Ele não vai conseguir tacar um pensamento ali para você obedecer se tudo que você faz é segundo a vontade do Eterno. Por isso que conserva a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Acredite, isso é muito simples, não há segredo nenhum, mas por que ninguém entende isso? Aí é uma complexidade, né? E isso você vê como que João, ele é usado pelo Eterno, porque ele diz assim: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve." Ouvir significa obedecer também. Então, quando nós pedimos alguma coisa ao Eterno, ele nos obedece. Mas não porque nós estamos mandando no Eterno, mas porque aquilo que nós pedimos é segundo a vontade dele, então ele obedece à sua vontade. É muito simples entender isso. Mas por que não entende? Para você ver o nível de entendimento que João tinha através do Eterno, e ele conseguiu transferir tudo isso em simples palavras. Para você ver, né, que o homem, sem estudo nenhum, simplesmente se tornou Salomão da vida, super inteligente, a ponto de até se salvar. E ele pegava toda essa capacidade aí de entendimento e escrevia em coisas simples, que o homem moderno, que se diz mais inteligente do que as pessoas no passado, só porque sabe construir um prédio, consegue ser extremamente animal, a ponto de não entender o mais óbvio, obedecer. Acabou. Sabemos que somos do Eterno, e que todo o mundo está no maligno. Então ele está falando que sabemos que temos o entendimento do Eterno, sabemos que estamos obedientes ao Eterno, e que todo mundo, que todo o corpo, está no maligno. Se você sabe que teu corpo está no maligno, você vai pedir alguma coisa para o seu corpo? Não, né? E isso também entra. Sabemos que todos aqueles andam segundo sua própria concupiscência ou andam segundo a sua própria vontade. E as vontades seriam o quê? Pensamento, desejo, vontade, sentimento. E tudo isso provém de Satanás. Então todos aqueles que andam segundo seus pensamentos, suas vontades, seus sentimentos ou até mesmo desejo, estava andando no entendimento maligno, estava fazendo parte dele. E sabemos que já o Filho do Eterno é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho e ao Yahushua Hamashias. Este é o verdadeiro, eterno e a vida eterna. Então aqui está vendo, né? Que o Filho já veio, a palavra já veio. E através da palavra conhecemos o que é a verdade. E o que é a verdade? A palavra do Eterno. Só ela é a verdade. E não tem mais nada. A palavra é tão real que você ficou no arrebatamento. A palavra é tão real que vai se cumprir na sua vida que você vai dar a sua vida, vai ganhar no jogo e por fim vai aparecer no céu. De tão verdadeira e real que a palavra é. E quando ele fala sabemos que o Filho do Eterno é vindo, é só você se lembrar do que foi falado anteriormente sobre todo aquele que não confessa que Yahushua veio em carne. Quer dizer o quê? Quando você aceita a palavra, Yahushua vem na sua carne. Simplesmente isso. Por isso que ele está falando. E sabemos que já o Filho do Eterno é vindo. E sabemos que o Filho do Eterno já está dentro de você, ele está na sua carne. E se você não confessa, não obedece, então ele não está dentro de você. É simples entender isso. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então você está vendo. Quando Yahushua ele habita dentro de você, ele está revestido da sua carne. Então significa que não vive mais você, mas Yahushua vive na sua carne. Pronto. E como Yahushua está dentro de você, ele te dá o entendimento do que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, o que precisa fazer e o que não precisa fazer. E por fim ele complementa. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quer dizer o quê? Filhinhos, guardai-vos de se prostrar perante os seus cinco sentidos, as suas vontades. Vê o pensamento, do nada tá parando todo mundo para obedecer o que o pensamento está falando. Vê uma vontade, parou tudo para fazer a vontade. Vê um sentimento ou um desejo, correu para fazer tudo isso. Ou seja, esse negócio aí que estava dentro de você, os pensamentos, desejos, vontade e sentimento, esses eram seus ídolos. Porque eles não podiam falar que você já estava se prostrando perante eles para cumprir o desejo do que o pensamento trouxe, o desejo que a vontade trouxe, e por aí vai. E depois ele termina com amém. Lembra que amém significa? Assim seja. Pronto.